Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, se você chegou aqui no nosso canal há um ano pra cá, você com certeza vai se surpreender com esse vídeo que a gente vai ver agora. Agora, se você já é um inscrito mais antigo, você vai confirmar o que a gente já falava em vídeos muito mais antigos, onde a gente fazia análise de desenhos, né? Desenhos feitos para criança. A gente questionava aqui como é que poderia ter tanta sexualização ali, tanta mensagem subliminar podre dentro desses desenhos feitos para crianças pequenas, e a gente não entendia como é que isso poderia ser liberado, e não dava nada para os caras, não é? Simplesmente não dá nada. O estatuto de criança, da criança, do adolescente, que muitas vezes chegam a prender pais e mães que às vezes levam o filho para o trabalho por estar ajudando, como eu contei um caso aqui de uma amiga minha que pegaram, né, multaram ela por causa do filho que ela estava levando para o banco da feira dela, que a menina ficava ajudando ela a empacotar as calças jeans lá no banco. E aí disseram, não pode você estar colocando a criança para trabalhar uma coisa que era meio período, apenas de manhã, né? Que conhece a feira da Sulanca daqui, de Caruaru, Pernambuco, sabe que essa feira acontece de manhãzinha até meio-dia, mais ou menos. Então era meio período, a filha só ajudava mesmo a colocar a mercadoria ali, ficava em cima ali ajudando a mãe, olhando, né, para ver se ninguém ia levar, porque você sabe que infelizmente é assim, né? Se você não tiver de olho nas suas coisas, vem um e passa a mão. Então era só isso mesmo, mas... E a mãe sempre lá do lado, mas mesmo assim não puderam. Aí criaram até, parece que um hotelzinho agora, tem que deixar o filho lá, né? E se você não deixar, dá bronca. Balanço final, eu tenho uma polêmica. O pai que levou o filho de 12 anos para o trabalho, o pai é dono de uma autoescola, o garoto estava de férias, ele estava lavando o carro do pai quando a fiscalização do trabalho chegou. E aí os fiscais do trabalho multaram o empresário na hora. Então esse mesmo órgão, né, vê essas coisas nos animes e não vão lá em cima dos caras, não multa, né? Só multa sempre ao pequeno. É sempre dessa forma. Então essas coisas absurdas nos chocam muito, e a gente sabe que tudo isso está dentro de uma agenda global. Eles sabem que o futuro do mundo são as crianças, são a nova geração, e aí querem trabalhar na cabeça delas, e é o que a gente defende muito aqui. Falando especificamente do desenho Bob Esponja, nós já mostramos vários exemplos de como esse desenho traz mensagens carregadas, né, de homossexualismo e tudo mais. É praticamente um desenho pró-LGBT. Sempre falamos isso aqui, mas não tinham nenhuma confirmação. Inclusive pessoas que são fãs desse tipo de desenho diziam, não, vocês vê maldade em tudo, se fosse assim não seria liberado e tal. Agora você vai ver comigo que os próprios produtores, o estúdio que lança esse desenho, assumiu agora, no mês, né, do orgulho LGBT, ele assumiu exatamente nesse mês que o desenho sim, né, que o Bob Esponja é homossexual. Então a gente vai conferir essa matéria aqui e deixar bem claro aqui que isso aqui não é um discurso de ódio, que a gente não tem nada contra os caras. Agora, você sabe que um desenho animado feito para criança, ele deveria ser neutro. O próprio autor disse que considera tanto o Patrick como o Bob Esponja, você vai ver na matéria aqui, como coisas neutras. O desenho não tem que ter sexualidade, é neutro. Eles estão ali só para fazer graça, para fazer você rir. Então por que colocar isso em um desenho que, principalmente, que é feito para criança? É isso que a gente vai questionar aqui. Então eu quero que você veja a matéria, porque quando a gente falava, né, há 6 anos atrás, é porque a gente estava vendo chifre, né, em cabeça de cavalo. Era isso que o pessoal que ainda está preso na Matrix, que é chamado por esse mesmo sistema que os controla de gado, porque age realmente como gado. Se soubesse a força que tem, não seria escravo. Então essas mesmas pessoas vinham aqui, nossa, esses caras veem maldade em tudo. Então agora você vai ver o próprio estúdio, que é dono dos direitos autorais do desenho, admitindo isso e revelando claramente, usando realmente o Bob Esponja como uma bandeira LGBT. Então vamos ver juntos aqui a matéria. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo a coxinha frita com suco de cajá e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Nickelodeon confirma que Bob Esponja é personagem LGBTQ. A matéria nos foi enviada mais uma vez pelo nosso querido irmão Lucas França, que está sempre de olho. Matéria de 14/6/2020. Especulações de que o protagonista seria gay já tinha surgido, mas na época foram negadas pelo criador da animação. O estúdio Nickelodeon oficializou que Bob Esponja é um personagem LGBTQ+. A confirmação de especulações que já tinha surgido anteriormente veio em uma publicação nas redes sociais desse sábado, dia 13, para comemorar o mês do orgulho LGBTQ+. Celebrando o orgulho com a comunidade LGBTQ+, e seus aliados nesse mês e todos os meses. Escreveu assim a empresa de entretenimento juvenil em um post com um protagonista do desenho,
Bob Esponja Calça Quadrada. Além do animal marinho, a postagem traz imagens de Korra, de A Lenda de Korra e de Shozi Schwartz, de Henry Danger. Em 2002, a mídia norte-americana relatou que produtos do Bob Esponja tinham grande popularidade entre o público gay. Já em 2005, grupos conservadores cristãos dos Estados Unidos afirmaram que o personagem principal da animação e seu melhor amigo Patrick eram usados para disseminar a homossexualidade. O criador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, falou sobre o assunto em entrevista a Reuters antes da estreia em Singapura de Bob Esponja. O filme, em janeiro de 2005, "Isso não tem nada a ver com o que nós estamos tentando fazer", disse: "Nunca tivemos a intenção de que Bob Esponja e Patrick fossem gays. Eu os vejo como quase assexuais, tentando apenas fazer graça", afirmou Hillenburg. Como, meu caro irmão, contra fatos não há argumento. Você vê que o próprio autor, né, não tinha essa intenção, pelo menos não de começo, né, embora o desenho sempre tenha sido carregado desse tipo de mensagem sexualizada, e deixando bem claro que realmente o Bob Esponja fazia parte do grupo LGBT, a intenção inicial dele não foi essa. A gente não sabe se por ordem até dos detentores dos direitos autorais, porque hoje funciona assim, família. Se você cria um personagem, uma história legal, você procura um estúdio, né, procura alguém para patrocinar aquilo, e a pessoa te compra os direitos. Ela não quer simplesmente patrocinar a sua obra. Ela diz: tudo bem, a gente vai produzir esse desenho, você vai ganhar tantos %, mas eu passo a ter os direitos sobre essa obra. Então eu descobri isso, inclusive, assistindo aquele filme De Volta para o Futuro. É um dos meus filmes favoritos. E lá eles também explicam isso. Quando ele vendeu, né, o De Volta para o Futuro 1 e perdeu os direitos sobre a série, quando foram fazer o 2, eles ligaram para ele e disseram: você aceita produzir o 2? Caso ele dissesse que não, simplesmente colocariam outra pessoa. Só isso. Ele não tinha mais os direitos sobre a obra. É assim que funciona. Então, da mesma forma, a gente não sabe se essas coisas sexualizadas que colocaram dentro do desenho, o próprio criador tinha isso em mente. Eu acredito que não. Eu acho muito difícil que o cara que criasse, inclusive, um personagem como Esponja, né? Esponja não tem sexo, é só um objeto, né? Na fantasia ela se mexe ali dentro do mar, porque se você já colocou, né, uma esponja dentro de um aquário e ficar observando, se a água fazer algum movimento, parece que ela se move mesmo. Então, nessa fantasia inocente, o cara foi e criou o personagem, como seria uma esponja vivendo debaixo d'água com outros animais. Mas aí vem a maldade do ser humano, dessas empresas que estão, que é o que eu digo a vocês, essas empresas pertencem às 13 famílias dos senhores do mundo. Essas famílias é quem domina todas as marcas. Eles simplesmente dividiram em várias marcas, em várias partições, para que não sejam multados, para que fique mais difícil de serem descobertos. Quando tudo era monopolizado, como os Rockefeller fizeram, os Estados Unidos viu que aquilo era muito ruim e obrigou que ele vendesse parte dessas empresas. E ele não fez isso. Ele simplesmente fragmentou a sua empresa em várias outras. E dessa forma, tudo continuou sendo dele. E dava a impressão às pessoas de uma falsa concorrência daquelas empresas entre elas. Mas não, você vê que os preços é tudo tabelado. Eu deixei isso bem claro. E aí você vê também uma empresa, né, no dia do orgulho LGBT, colocar em risco a sua própria obra. Porque a maioria dos pais, que são conservadores, quando vê que o personagem, não é porque tenha ódio, mais uma vez deixar claro, cada um arque com as consequências da sua escolha, né? Cada um é livre para escolher o seu caminho que quer trilhar. Quer casar com outro homem, quer casar com outra mulher, é uma escolha sua e tem que ser respeitada. E respeitar não é a mesma coisa de incentivar, porque hoje você falar que não concorda com a prática, mas respeita, já querem classificar você como uma pessoa que tem ódio. É sempre assim. Mas não é esse o caso. O que a gente está falando aqui, um desenho animado que deveria ser neutro, que não deveria ter nenhum tipo de sexualidade. A criança, quando estiver assistindo, ela tem que só rir, só se divertir com aquilo. Ela não tem que ver nada desse tipo de coisa, nem pro lado hétero, nem pro lado gay, nada. O desenho tem que ser simplesmente neutro. A maioria das crianças que estão assistindo aquilo ali, que estão em formação, elas vão simplesmente imitar o que aqueles desenhos fazem e de repente, não é contra a vontade dos seus pais, vai chegar em casa e encontrar o filho fazendo gestos femininos, gestos como a gente viu no filme. Eu até comentei isso aqui com vocês, o primeiro filme do Bob Esponja, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo, quando saiu eu trabalhava ainda no shopping, em frente ao cinema, e eu vi muitos pais sair dali revoltados, e conversando inclusive com meu amigo Alan, que trabalha lá até hoje. Abraço pra ti, irmão. Alan, um cara muito gente boa, hoje ele é gerente, e ele na época era o porteiro.
E ele disse, poxa, velho, eu nunca vi tanta reclamação, a gente teve que mudar a classificação do filme, porque era livre para todas as idades. E tinha uma cena lá, inclusive, que o Patrick enfiava uma bandeira no próprio reto e saía pendurado, passando de um lado para o outro. E fora esses atos e mais atos desse tipo, os pais ficaram indignados. Cara, esse desenho não tá no padrão de todas as idades. E se eu não me engano, eles classificaram o desenho maior de 12, foi de 14 anos na época. Devido ao grau de homossexualidade tão grande, de sexualização dentro do desenho que deveria ser neutro. O filme, inclusive, foi um fracasso, né? As pessoas iam assistir, porque os seus filhos queriam ver o Bob Esponja, e chegava lá, estava classificado para menino de 12, 14 anos que não queria ver aquilo. Simples assim. Então, família, se você para analisar e pensa, como é que pode esse tipo de coisa acontecer? Como é que uma empresa, né, que está ali, porque se você falar com qualquer empresário, ele vai dizer, não, nós estamos aqui para ter um bom nome, para lucrar com o nosso trabalho. Mas quando você olha o cenário global, você vê que não é bem assim. Você vê várias e várias marcas colocando a sua cabeça na guilhotina, arriscando a perder cliente, a desagradar os seus próprios clientes para propagar esse tipo de ideologia. Então por aí você vê que esse preto no branco que te falam, o mundo é isso e acabou. É só pessoas atrás de lucro, é só pessoas atrás de crescer. E às vezes uma pisa na outra para conseguir o objetivo. Mas você vê que não é válido. A partir do momento que uma empresa que deveria querer lucrar coloca a sua reputação, coloca a sua obra de arte em xeque apenas para divulgar uma ideologia que não vai trazer benefício nenhum, só vai trazer críticas, você vê que não é lógico esse pensamento. Aí você vê que realmente há algo a mais. É aí que você começa, meu amigo, que é quando a gente chama aqui de despertar. Você começa a acordar do que a gente chama de Matrix. Esse mundo que é te apresentado como, olha aqui, ó, preto no branco, é só isso. Você começa a perceber que alguma coisa na sua cabeça, eu tenho certeza, se você está nesse canal e assistiu esse vídeo até aqui, em algum momento da sua vida você já parou para pensar e disse, não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, um Lula se eleger falando mal dos bancos e assim que entrar começar a endividar o país. Não faz sentido um Bolsonaro que passou a sua vida toda como deputado falando mal da China ir lá querer privatizar todas as empresas de serviços essenciais do Brasil para os chineses. Não faz sentido o cara simplesmente que criticava essa política liberal se tornar um liberal da noite para o dia. E quando faz isso, ganha uma chance para ser presidente. O cara não conseguia ser nem vice de Aécio Neves. Já mostrei vídeos aqui mais antigos, quem acompanha o canal sabe, onde eu mostrei o próprio Bolsonaro pedindo para ser vice do Aécio, ali no parlamento cheio, e ninguém deu nem ouvidos ao cara. Não, deixa esse cara para lá. Aí ele passa a ser um liberal na economia e aí consegue a oportunidade. Tudo é aberto para ele. Então esse tipo de coisa, família, quem realmente para raciocinar, quem não é HD só para receber as informações e repassar, mas quem começa a processar essas ideias, começa, peraí, cara, a notícia, o fato é esse, não faz sentido. Aí é quando a gente classifica você como um desperto, uma pessoa que está começando a entender como esse mundo realmente funciona, quem realmente está por trás desse sistema. Alguns chamam de Illuminati, outros de senhores do mundo, como eu, por exemplo. Outros classificam como o Deep State, né? O estado das sombras. Mas o fato é que existe uma força muito grande agindo pelas sombras para fazer o mundo caminhar por esse caminho que ele trilha hoje em dia. E eu só posso te dizer, meu caro irmão, que esse caminho vai levar à nossa própria destruição. E o conselho que eu posso dar para você, meu caro irmão, se você permitia que seu filho assistisse esse desenho, e não é só porque eles declararam que ele faz parte do grupo LGBT, mesmo que fosse apenas sexualizando do lado hétero também, você não deveria deixar o seu filho assistir. Porque se a criança é pequena, se ela está em formação, não é hora dela estar vendo esse tipo de coisa. Nem para um lado, nem para o outro. É simples assim, preto no branco. O que esses caras estão fazendo realmente é um crime. Se existisse justiça séria, se as pessoas realmente se preocupassem com isso, não só quisessem prender o pai, a mãe de família, que às vezes leva o filho para o trabalho porque não tem com quem deixar, e a criança acaba aprendendo ali a profissão do pai. Muitas vezes são presas por fazer isso, né? Se existisse uma lei com igualdade para todos, que pensasse realmente no bem da criança e do adolescente, um desenho como esse não deveria passar.
Então, meu caro irmão, peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais alguns amigos, porque muitas pessoas acreditam que tudo isso que a gente falou aqui nem sequer existe, que essas coisas não acontecem, porque a grande mídia, você pode ter certeza, ela não vai transmitir essa matéria. Eles não vão passar isso no Jornal Nacional, não vão passar lá no SBT, no R7 da Record. Eles não vão passar, porque essas coisas não interessam para eles. O que interessa é quando pegam um pai de família realmente tendo que levar o filho para o trabalho, aí sim eles mostram matéria, colocam que a criança está sendo explorada, isso e aquilo. Então, meus caros irmãos, é desse jeito que a humanidade caminha. E por conta disso, eu peço que você entre nessa nossa luta, compartilhe o vídeo e a gente vai ficando por aqui. Um abraço e que o Senhor nos proteja. Fui!